E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Já vou avisar de antemão, esse vídeo aqui ele vai ficar comprido, mais do que o normal. Por quê? O governo japonês ele soltou, tá, os prospectos de fevereiro para análise econômica de uma forma geral. Caso desemprego, produção industrial, disponibilidade de emprego e etc. Então eu vou trazer isso para você aqui, tá? Eu juntei minha colinha aqui, já dá para você ter uma ideia de análise de dados. E esses números do governo, já vou adiantar, não batem, tá? Se você analisar eles, tá, de forma separada da forma que o governo soltou, ele faz até uma certa coerência, tá? De forma separada. Mas se você ajuntar tudo, tá, para fazer uma análise de dados da situação geral, esses números não batem, tá? Mas as análises vão ficar para depois das informações, tá, das matérias. Por quê? É aquela velha história que eu já havia gravado no vídeo anterior. Eu vou passar as informações, no caso assim, que o governo soltou, tá, que as mídias japonesas soltaram. Aí depois eu venho com minhas análises, tá? No caso assim, as minhas colinhas. Mas vamos lá, vamos começar pela parte de produção industrial, que isso aí interessa para muita gente, tá? Porque a grande maioria dos brasileiros aqui no Japão trabalham na parte de fábricas, nas fábricas, tá? Então vamos lá. Tá? Tanto que, ó, eu fiz um resumão aqui, resumão entre aspas, tá? Porque a Mainichi soltou, a NHK soltou, a Kyodo soltou, tá? Só que de forma muito fragmentada da forma que eles quiseram fazer, tá? O que foi assim, o que soltou mais dados, entre aspas, foi a NHK, tá? Até por ser a televisão estatal do governo japonês. Mas no caso da Kyodo, ela só soltou a taxa de desemprego, né? A Mainichi, ela só soltou ali a parte industrial. Então cada um, como é que se fala assim, puxou sardinha para o seu lado, assim, o que é mais conveniente. Por que eu falo esse tipo de coisa? O jornal Mainichi, ele costuma soltar mais matérias de teor, como é que se fala assim, humano, tá? O mais humanizado. A Kyodo não, a Kyodo ela já é um pouco mais assim criteriosa na parte financeira, tá? Então já dá para ter uma noção assim de que cada jornal ele tem seu critério. Eu falo esse tipo de coisa porque eu acompanho esses jornais de forma diária e com isso já dá para a pessoa pegar qual que é o estilo de cada jornal. Da mesma forma que a CNN tem um estilo, a Globo, no caso assim, o Jornal Nacional lá tem o estilo dela e etc. Tá? Tem aquela velha história do editorial ali que permanece, né? Como é que fala assim? É um fator criterioso para fazer a edição das matérias, tá? E eu aqui procuro ser o mais isento possível, por isso que eu já gosto de ler as informações para você, já para você ter uma noção. Mas chega de enrolação, vamos lá. A produção industrial do Japão em fevereiro subiu 4,5%. Guarda bem esse número, tá? Anota. 4,5% em relação ao mês anterior. O primeiro aumento em 2 meses devido à produção, né, de veículos que aumentou devido à diminuição de escassez de semicondutores. Mostraram os dados do governo. Então você vê que o governo já não pode mais ficar usando a falácia que está faltando semicondutor. É aquilo que eu já havia alertado antes, por incrível que pareça, coincidentemente. Tá? Então você pegando essa primeira parte assim, parece que está tudo bonito, mas a coisa não é bem por aí não. Tá? Mas continuando. O índice de produção ajustado sazonalmente nas fábricas ficou em 94,8% contra a base de 100%. Olha só, anota esse dado também. Com comparação com 2015. Não é comparação com o do ano passado, tá? Comparação com 2015. Então já dá para você sacar que alguma coisa está estranha aí. Mas continuando. Disse o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão em um relatório preliminar. O aumento seguiu de uma contração, tá, revisada para baixo de 5,3% de janeiro. Então você vê que esses números não batem, tá? Mas começando por aí. Por isso que eu falo assim, que
as pessoas elas precisam fazer uma certa análise de dados, ter aquela educação financeira para poder aprender a ler esses números, para não ser ludibriado, para não ser enganado. Porque muita coisa aí, como é que se fala, o governo ele solta de uma tal maneira para florear, para ficar parecendo tá bonito, que a coisa tá legal, mas não tá tão legal assim. Continuando. O Ministério manteve a avaliação básica do mês anterior, tá, que eu havia gravado já, que a produção industrial está enfraquecendo. Anota bem isso aí também, que está enfraquecendo. Tá. Nos 15 setores industriais cobertos pela pesquisa, 9 registraram um aumento de produção, enquanto 6 registraram queda. Essa parte aqui eu acho legal porque dá para mostrar uma tendência de aumento de serviço em alguns setores da indústria e outros que estão em queda. Tá? Então, aquela velha história, para fazer uma procura de emprego melhor, mais assertiva, esse tipo de dados é bacana. Tá? Mas continuando. Liderando pelo aumento a produção de veículos automotores, com uma expansão de 15,4% em relação ao mês anterior, impulsionando um aumento na fabricação de veículos de passeios e autopeças, né? Incluindo motores. Até aí tudo bem. Tá? Então você vê que a coisa, na parte de autopeças, está crescendo. Tanto que você vê que, por enquanto, as autopeças aqui do Japão não falaram em paralisação de serviços, quebra de dias de trabalho, etc. Mas, coincidentemente, também está havendo um grande recal. Né? A Honda está fazendo recal, outras empresas estão fazendo recal também. Tá? Porque houve problema de produção. Então, você acha que esse tipo de coisa não influencia nos dados numéricos? Ele pô, influencia pra caramba. Olha o cabelo em pé aqui. É complicado, né? A gente passa água, mas o cabelo não ajuda. Mas continuando. Então você vê que a Toyota também, ela anunciou também que ela teve grandes lucros para fevereiro. Então você vê que a coisa está começando a prosperar. O setor de maquinário de produção também registrou um crescimento de 9,2% devido ao aumento na demanda no exterior. Não é no Japão. Tá? Liderado por equipamentos de fabricação de semicondutores. Sim, agora vai começar essa guerra, porque o Japão colocou, como é que se fala, não é bloqueio, tá? Mas ele aumentou, como é que se fala assim, a fiscalização em relação a semicondutores para a China. E olha que a China é o maior parceiro comercial dela. Então já sabe que a coisa, dependendo, não vai dar muito legal por causa desse tipo de coisa. Só que esse setor aqui me chamou a atenção agora. Entre 6 setores que relataram a produção reduzida que estavam entre os produtos químicos, excluindo produtos químicos, inorgânicos e orgânicos e remédios, que caíram, excluiu parte de remédio, até porque a coisa está feia. Eu vou até pegar um lenço de papel aqui, tá? Porque o cafum está me pegando também, então eu estou tendo que tomar remédio direto por causa do cafum. Que caíram 11,8%, né? Desculpa. Devido a principalmente queda nos pedidos de cosméticos e loções. Quem acompanha o canal deve se lembrar que mês passado, quando o governo havia soltado a avaliação dela, havia falado que essas fábricas de loções e cosméticos estavam em alta. Então, para o governo já caiu. Então você vê que uma coisa é muito dinâmica, de uma coisa de um mês para o outro. Por isso que é preciso ficar sempre de olho nas tendências, tá? Principalmente nos números. O índice de embarque industrial subiu 3,6% para 92,4%, enquanto o de estoques subiu 1,4%. Anota esse número, estoque. Tá? Aí no caso, totalizando 103,6%, o que ultrapassou 100%. Pela primeira vez em cada categoria, né? Que tem avaliações de 6 meses a 3 meses, respectivamente. Então, o que está acontecendo? O embarque, as exportações estão subindo, subiu 3,6%. Tá? Só que o número de estoque subiu 1,4%. Estoque, o que é? Acúmulo de riqueza, parada. Tá? Então, você vê que como nós estamos falando de parte industrial, quanto mais estoque tiver, pior. Por que eu falo esse tipo de coisa? Vai chegar uma hora que esses estoques se eles não escoarem esses estoques, não vender esses estoques, o estoque ele vai acumular de uma tal forma que eles vão começar a cortar dias de trabalho das pessoas.
Então você entende como é que a coisa, você analisar números, é importante? Então estoque é aquela velha história. Vai chegar uma hora que a firma, ela vai estocar, tá? As empresas vão estocar um certo tanto, a partir dali ela vai começar a diminuir a produção. Para diminuir a produção, o que é? Vai diminuir o ritmo produtivo, com cortes de dia de trabalho, diminuição de horas de trabalho, cortes no horário, na hora extra, e há uma série de cortes. E nisso diminui o poder aquisitivo de compra das pessoas, porque vai ter menos dinheiro. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que a coisa não está legal. Tá? Com base em uma pesquisa com os fabricantes, o Ministério espera que a produção aumente 2,3% em março, tá? E 4,4% em abril. Mas isso é aquela velha história. Ele espera uma máxima que eu sempre escutei como é que se fala? Na parte da economia, é a seguinte: economia não é feita de desejo. E eu espero e eu acredito. Economia não é feita assim. Economia, ela é feita com ações. Por isso que está tendo muito downsizing ultimamente. Você vê que as empresas estão demitindo pessoas para quê? Para não quebrarem, para cortar custos. Então o que isso significa? Downsize, diminuição de tamanho. Então eles estão enxugando as folhas de pagamento. Diferentemente de empresas que quebram, que não fazem downsizing. Elas não, como é que se fala assim, mudam seu sistema, não se adequam, né? Ou não se fazem adequação à sua parte financeira. Foi o que aconteceu com a JOLED. Tá? Ela quebrou. Eu não vi ela fazendo downsizing em momento algum. Não foi anunciado para o público fazendo downsizing. Porque tem aquela história. No Japão não se pode demitir porque o primeiro-ministro está pedindo aumento de salário. Se lascou. Tá? Então se já deu para você sacar por A mais B que tem muita coisa por aí. Tá? Por trás. Então se as empresas não se adequam, se lascam. Aí seguindo aqui, como é que se fala, o comentário do Ministério. Tá? Em relação às perspectivas futuras, tá? O Ministério soltou o comentário dela. Embora a escassez de peças como semicondutores deve diminuir no futuro, espera-se que a demanda geral continue severa devido aos aumentos dos preços das matérias-primas, no caso os commodities, e outros fatores. Então você vê que eles já estão tirando os semicondutores da reta, mas estão colocando os preços dos produtos como é que se fala assim, como um fator determinante para a baixa produção industrial no Japão. Então você vê que a coisa não está legal e esses números não estão batendo. Tá? Mas de qualquer maneira, mesmo que a pessoa não consiga interpretar esses números, resumindo, a coisa não está legal e está enfraquecendo, como diz aqui, né? O julgamento subjacente, julgamento do governo, é que a atividade produtiva se manteve inalterada com a expressão de produção está fraca. Como eu já havia falado, que está enfraquecendo. Isso aqui é a parte industrial. Paramos por aqui. Vamos à parte do desemprego. Tá, no Japão. A taxa do desemprego no Japão em fevereiro subiu. Agora o desemprego subiu. Tá? 0,2%, né, em relação ao mês anterior, elevando para 2,6%. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu já havia relatado que estava em 2,4%. Ele subiu para 2,6%. Então vai anotando esses números aí, caso você queira fazer análise de dados. Tá? Piorando pela primeira vez em 5 meses, diz a lenda, tá? Porque já passou um bom tempo em 2,4%. À medida que as pessoas buscam melhores condições de trabalho em meio à recuperação econômica em relação ao coronavírus, informou o governo. Então o governo ele fala assim que muita gente está saindo dos empregos, tá, procurando salários melhores. Em partes ele está certo, em partes, tá? Mas continuando aqui. A taxa de disponibilidade de empregos para o mês do relatório caiu 0,1%. Então você vê que houve menos ofertas de emprego. Em relação a janeiro, para 1,34%, piorando pelo segundo mês consecutivo. Tá? Mostrar os dados separados do governo. A proporção significa que havia 134 vagas de emprego para cada 100 candidatos.
Se você vê que tem 134 vagas de emprego para cada 100 candidatos, deveria falar. Pela lógica, sem interpretar os falar, nossa, tem emprego pra cacete para pouco número de pessoas, porque basicamente está sobrando, por esses dados deveria falar, está sobrando o número de empregos para a quantidade de pessoas. Só que, se olhar aqueles empregos que precisam de pessoas especializadas e etc., esses números não batem. Tá? Então você vê que a parte de que precisa de pessoas especializadas no Japão é muito grande. Diferentemente da parte industrial, que dependendo, qualquer um consegue fazer aquele serviço, entre aspas. Tá? Então você vê que a disponibilidade ela não é tão grande assim. Então você vê que a disponibilidade é maior para as pessoas que têm especialização. Um grande exemplo, não preciso falar, como é que se fala assim, setores complicados. Parte de enfermagem está precisando de pessoas, porque muita gente saiu por causa do coronavírus. As próprias famílias saíram várias matérias falando desse tipo de coisa, que as famílias pediram para as enfermeiras, no caso assim, largarem esses empregos, né, por causa do risco, etc., que não compensava a parte financeira. Parte de TI também, no caso de desenvolvimento de software, está precisando de gente. O Japão está contratando no exterior também. Tanto que muitos, aqueles, como é que se fala, os estagiários técnicos, eles estão atuando muito nessas áreas, principalmente na parte de enfermagem. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que nem tudo que reluz é ouro. O governo mostra certos números, só que eles não explicam certos números. Então para as pessoas que não entendem, fala assim, nossa, tem emprego pra cacete, mas como é que aumentou o desemprego? Por causa dessas razões. Mas continuando. A situação do emprego está melhorando gradualmente, embora algumas indústrias tenham enfrentado dificuldades, disse o ministro do Trabalho, Katsunobu Kato, acrescentando que os efeitos do aumento dos preços precisam ser monitorados. O Kato era desde a época do Suga, tá? do ex-primeiro-ministro Suga. Ali. Aí Kishida pegou ele e deu um carguinho para ele ali. Aí você vê que eles estão colocando a culpa no aumento dos preços. Tá? Aí, o número total de desempregados ficou em 1,80 milhão de pessoas, com um ajuste sazonal de fevereiro com um aumento de 7,8% em relação ao mês anterior. Então anota esse número. Tá? 7,8% de aumento ali, em relação a janeiro. Entre eles, 760 mil pessoas, anota esse número, tá? Esse número não, mas a porcentagem dele que eu vou passar. Deixaram seus empregos voluntariamente. Aquela pessoa que pediu demissão. Tá? Um aumento de 11,8%, enquanto o número de pessoas que foram demitidas ficou em 450 mil pessoas, um aumento de 7,1%. Então você anota 11,8% de um e 7,1% de outro. Tá? Caso assim, para a gente fazer a análise depois. Você vai ver que esses 2,6% de aumento do número de desemprego no Japão não bate. Porque, só para começar, só o número de demitidos pessoas que foram demitidas ficou em 7,1%. Então você vê que alguma coisa está errada aí. Esses números do governo não estão batendo. Mas continuando. Tá? Algumas pessoas podem ter começado a procurar novos empregos, né? Por causa do ano fiscal que está mudando, largado seus empregos por salários mais altos, disse um funcionário do Ministério de Assuntos Internos. Enquanto as vagas de emprego, a parte de hotelaria e restauração registrou um maior aumento de 37,2% em relação ao ano anterior. Então você vê que quando é convidativo para eles usam a análise do ano anterior. Quando não é convidativo para eles usam a análise de 2000 na vai bolinha. Por isso que eu falo, tomar cuidado. Seguindo-se de um salto de 23,7% nas ofertas no setor de educação. Então você vê que parte de escola, creche e etc. estão recrutando pessoas também para trabalhar. Houve apenas um crescimento de 0,2% na parte das indústrias, no caso das fábricas, e 0,3% na parte da construção. Então você vê que a parte de
contratação e oferta de empregos na parte das fábricas está uma porcaria. O próprio governo já está falando isso. Não sou eu. Quem tiver dúvida é aquilo que eu falei. Procure no jornal. Esse daqui saiu na Kyodo e saiu na Nikkei. Tá? Essa parte. O primeiro saiu na produção industrial, saiu no Mainichi e na Nikkei. Então já dá para você sacar. Já estou passando a bola para você porque você não precisa acreditar em mim. Estou passando as fontes. Tá? Tanto que na Kyodo ele soltou um pouco mais detalhado do que a Nikkei. Da mesma forma que a Mainichi soltou um pouco mais detalhado que a Nikkei. Só que essa parte agora aqui, só saiu na Nikkei, que é a taxa de vagas ativas por candidato. Tá? Essa análise. A variação, né, em relação a vagas ativas por candidato em fevereiro foi de 1,34%. Né? Que é 0,1% abaixo do mês anterior. Então você vê que houve menos disponibilidade de empregos também, tá? Nesse ponto. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, a proporção de vagas ativas, foi aquilo que eu já tinha lido, ficou em 0,1%. O número de ofertas de emprego de empresas aumentou 0,8% em relação ao mês anterior, mas o número de candidatos aumentou 1,6%, segundo o mês consecutivo, em relação. Então você vê que dobrou o número de candidatos para o número de vagas disponíveis, o que não bate com esses dados do governo, tá? Basicamente, porque nós vamos fazer a análise aqui, ó. Separei aqui para você ter uma ideia. Olhando a proporção de vagas ativas de emprego por candidato por estado, né, e por área de emprego, o que me chamou a atenção aqui, são dois estados aqui, tá, que tem muitos brasileiros, por incrível que pareça. Tá. Primeiro ficou em Fukui, tá, com 1,91 vezes. Segundo, estado de Shimane, com 1,84 vezes. Tá? Aí seguido de Kanagawa de 1,10 e Osaka com 1,11. Então já deu para você sacar que muitos locais onde tem muitos estrangeiros a coisa está ficando complicada. Já deu para você sacar. Então já vai tomando cuidado aí com a situação. Tá? O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar diz: em meio ao clima crescente dos salários mais altos, eles estão pedindo para aumentar, tá? Que se for aumentar, não vai. As pessoas continuam procurando empregos na esperança de um tratamento melhor. Claro, está todo mundo subindo o preço, todo mundo tem que dar seus pulos. Se não quer cortar a despesa, tem que aumentar o rendimento, os ganhos. Você tem que ser de forma proporcional, senão vai lascar. Ou então ela tem que cortar a despesa. Por isso que eu falo que a educação financeira ela é muito importante, no caso, ativos e passivos. Os seus ganhos e suas perdas. Tá? E não é só a parte de números, parte financeira. Você tem que olhar em tudo na sua vida. Tá? Que uma coisa acaba influenciando a outra. Mas, de qualquer maneira, continuando. Devido ao impacto no preço, no aumento dos preços, o número de vagas de emprego continua diminuindo em indústrias de construção e manufatura. Então você vê que o próprio governo está falando que o número de empregos no Japão está diminuindo. E gostaríamos de ficar de olho nas tendências futuras. Ponto. Então encerramos aqui as informações que o governo e os jornais japoneses trouxeram para nós. Agora nós vamos analisar os números. Tá. Tá, então, aquela velha história. Quem quiser sair agora, já pegou todos os dados que o governo e as mídias japonesas saíram. Agora, minha análise. Tá, mas vamos lá. Se houve uma queda de 7,3% em janeiro, só que eles colocaram o seguinte. Tá, que com a avaliação base de 2015. Por que eles não colocaram a avaliação base do ano passado? Então, você vê a safadeza aí. Tá. Então eles colocaram uma queda de 5,3% em janeiro. Só que houve um aumento na escala industrial, no caso de produção, de 4,5%. Só que esse número não bate. Tá? Então se você fazer esse cálculo, e é aquela velha história, né? Como é que se fala assim?
Sinais diferentes não dá positivo. Isso é fato. Tá? Igual, se um negativo e um positivo se juntam, não dá positivo, dá negativo. Tá? Então é aquela velha história. Se menos 5,3%, menos mais 4,5%, aí já entra um pouco de matemática. Tá? Ele vai totalizar 0,8%. Então não é 4,5% que o governo japonês está anunciando. O crescimento foi de apenas 0,8%. Não é 4,5%. Porque ele foi revisado, como foi dito aqui, né, nessa parte. Um aumento seguido de uma contração revisada para baixo de 5,3% de janeiro. Então ele coloca o número de 4,5%. Se as pessoas não pegam esses números e não fazem uma análise mais apropriada, vai achar que o Japão cresceu 4,5%. E não é. Então já dá para você sacar por A mais B que existe muita mentira por trás. Que o crescimento do Japão foi só apenas 0,8%. Que é um número muito pífio para um país. E aí? Então por isso que eu falo, é importante analisar números. Para quê? Para a gente ter certeza se o Japão está crescendo ou não. Se vai dar problema esse ano ou não. Tá? E é isso que eu já estou trazendo para você. Por isso que eu falei que eu avisei que o vídeo ia ficar longo. Tá? Parte de desemprego. Tá, vamos lá. Se o desemprego ele subiu 0,2%, minha colinha, tá? Para mim não esquecer, trazer tudo para você. Ele subiu 0,2%, totalizando 2,6% em fevereiro, em relação a janeiro, tá? Com um aumento total de 7,8% em relação a janeiro. Por isso que eu falei, anota os números aí já para você ter uma ideia. Então você vê que houve um aumento de 2,6%, totalizando 7,8%. Só que o número de pessoas que saíram dos empregos foi de 11,8%. Por isso que eu falei, anota esse número. Que as pessoas que foram demitidas, que tiveram um aumento também de 7,1%. Então o total de pessoas que saíram e que foram demitidas foi de 18,9%. E o governo ele fala que o aumento total em relação a essa diferença ficou de 7,8%. Não bate esses números. Tá? Ó, só para você ter uma ideia, igual eles falam, que o aumento industrial foi de 0,2%. A construção, o aumento na parte do setor de construção ficou em 0,3%. Então a geração de emprego, a geração de número de pessoas desempregadas está muito grande. E a tendência, dependendo da situação, não é dar uma melhora muito rápida. Isso vai levar um certo tempo para melhorar. Quanto tempo, japonês? Só Deus sabe, porque quem vai ditar essas regras de crescimento vai ser o dólar. Tá? Vai ser o dólar, porque os outros países lá fora estão numa situação precária. Então, para o Japão crescer em determinadas áreas, precisa dos países lá de fora. E se lá fora não cresce, o Japão não cresce. Por quê? O Kishida ele não fez nenhuma política de crescimento interno do Japão. Ele não fez nenhuma política para geração de fluxo de mercadoria. Ele não fez. Ele está dependendo só da parte do turismo para o Japão crescer e a parte das exportações. Ele não está vendo a geração de riqueza interna. Então é aquela velha história, ele depende só dos impostos. Então, grandes criações de emprego, geração de fluxo de mercadoria, não está tendo. Então já dá para você sacar por A mais B que por essas perspectivas de agora não está legal. Tá? Continuando. Proporção de vagas de emprego teve uma queda de 0,1%. Tá? A oferta de emprego, no caso, aumentou em 0,8%. Tá? Só que o número de candidatos aumentou em 1,6%. Se você fazer essa conta,
fazer essa subtração aí, vai dar uma diferença de 0,8%, o que dá a mesma diferença de 0,8% na parte industrial. Então você vê como é que determinadas coisas, certos números, se você não pegar e destrinchar de forma analítica, eles não vão bater. Por isso que é aquela velha história. É muito fácil as pessoas falarem as coisas. Ah, está crescendo de tal forma, está fazendo de tal forma. Mas prova para mim, com números, que números são fatos, que isso realmente está acontecendo. E é isso que muita gente ainda não entendeu. Tá? Essa diferença de números. Porque números são os fatos. Porque a partir da hora que eles anunciam números, depois não dá para eles voltarem atrás. Eles podem inventar qualquer desculpa, mas com esses números, eles não têm como falar, mas o Japão fez isso, fez aquilo. Não tem como. São os números, são os dados. É com isso que o governo japonês vai ter que lidar com os ganhos e perdas. E é nisso que eu e você temos que lidar nas nossas vidas também. Números. Tá? Por isso que eu falo que quer fazer uma análise, você tem que juntar todas as informações. Não adianta querer excluir certas informações por conveniência. Conveniência não muda nada. Da mesma forma que, eu espero, eu acho que eu vou ficar rico. Eu espero ficar rico um dia. Isso não muda nada na economia. A economia ela é feita de ação. Da mesma forma, se você não levantar de manhã cedo para trabalhar ou fizer alguma coisa para aumentar a sua geração de renda, esse dinheiro não vai aumentar, a não ser que você ganhe uma herança ou ganhe na loteria. Caso contrário, a situação não muda. E ainda assim, se você ganhar uma herança, ganhar na loteria, não souber administrar isso, tu vai perder tudo, como já aconteceu muito por aí. Cansamos de ver no Brasil de pessoas que ficaram milionárias instantaneamente ganhando na loteria e voltando para a miséria. Por quê? Não souberam administrar. Então tem que se tomar cuidado com as coisas, tem que se tomar cuidado com informações. Hoje nós vivemos numa era que a informação ela é muito rápida. Tá? Da mesma forma que as coisas que acontecem no Brasil chegam aqui em questão de segundos. Se alguém disponibilizar isso na rede, isso se propaga muito rápido. Da mesma forma que o Bitcoin ele é volátil, tá? Ele sobe muito rápido da noite para o dia, como ele cai muito rápido da noite para o dia. Então tem muita coisa que nós temos que tomar cuidado? Sim, temos que tomar cuidado. Só que informação primordial é aquela velha história. Não acredita em tudo que você vê prontamente. Se acender uma luzinha amarela, faça pesquisa. Nem que você gaste algumas horas, mas faça a pesquisa para você ter uma ideia do panorama geral, não do panorama assim, fechado. Porque em cima do panorama geral, você vai ter uma ideia se realmente aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Você vê que o governo ele fala, aumentou, como é que se fala assim, a produção industrial, o que é mentira, tá? Já provei para você por números aqui que é mentira. Mas o governo colocou. A parte industrial aumentou. Então, se as outras mídias brasileiras chegar aqui no Japão e falar assim, aumentou a produção nas fábricas do Japão, beleza. Tá? Mas se não apresentar, o número de desemprego aumentou. E aí? Não fica uma proporção honesta, justa da situação que está acontecendo. Aquilo ali se torna o quê? Uma coisa de interesse. E é isso que eu quero mostrar para você. Eu sempre estou mostrando isso para você. Essa parte de interesse. Japonês, por que você está falando tudo isso? Porque eu já vivo no Japão há muito tempo. Eu já tomei na rodela muito tempo. Por quê? Por causa de informação tendenciosa. Por isso que eu procuro já mostrar a realidade para as pessoas já terem noção de quando vierem para cá. Porque eu já vi muita gente chegando aqui e chorando rios de lágrima de sangue. Por quê? Chegou aqui achando que era uma coisa e era outra. E é triste de ver esse tipo de coisa. Porque a pessoa ela perde tempo na vida dela. E tempo é o nosso ativo mais precioso. Porque com esse ativo precioso que é o tempo, você pode ser feliz na sua vida, você pode fazer pessoas na sua família felizes, você pode fazer
a sua felicidade. Mas não, você está perdendo tempo por causa de informação errônea ou informação sem vergonha, você ficar triste, ter uma depressão, não poder cuidar da sua família e degringolar tudo. Eu sei que muita gente não vai escutar isso até aqui. Tá? Então, mas esse sempre foi o intuito do canal. Por isso que eu coloquei esse nome nesse canal por causa disso. Muita gente já falou, japonês, mas esse nome é muito grande, é horrível, por isso que é a realidade, pô. Eu vou mudar daqui por quê? Tanto que você vê que eu não gravo muitos vídeos alegres aqui no canal. Não é porque eu não queira, é porque é a realidade daqui. A coisa tá assim. Queria muito gravar um vídeo falando, nossa, o Japão está crescendo, o Japão está prosperando, as pessoas estão ficando felizes, isso aqui está gerando renda, isso aqui está dando dinheiro. Gostaria muito de gravar um vídeo assim. Me enche muito de alegria quando eu vou num parque, eu gravo um vídeo, falo, olha como é que o Japão está florido, olha como é que a coisa está bonita. Por quê? Pô, prosperidade, isso atrai prosperidade. Só que aquela velha história, é uma prosperidade sem sonhos, é algo palpável, é algo que está sendo mostrado ali. Não é algo que tipo assim, eu espero, eu desejo. É diferente. Tá? Me desculpem, o vídeo ficou compridaço, tá? Mas como é que se fala assim? Isso aqui foi para mostrar, já para você ter uma ideia, só para finalizar o vídeo, tá? A NHK, tanto que eu fiz aqui, né? E os dois números batem, tanto que eu fiz até esses riscos, porque isso aqui não é desconsiderado, tá? Só para mostrar para vocês que a NHK lá reportou, tá? No caso de o total de desempregados, que ficou em 1,74 milhão de pessoas, mais 60 mil desempregados. E a Kyodo, ela noticiou com 1,80 milhão de desempregados. Então, você vê que colocou mais detalhado com aumento no número de desempregados, né? E a outra já colocou o número total, sem o aumento, né? Assim, já incluindo o aumento, mas sem estar subdividido, que é 1,80 milhão de desempregados. Então você vê que os dois números batem? Os dois números batem. Só que um é de uma forma mais detalhada, que houve um aumento de 60 mil, né, desempregados no Japão. Esse tipo de informação como é que se fala? É relevante? Muito. Tá? Porque esse número de 60 mil desempregados não é pouco. E dependendo de onde você mora, esses números de desempregados, eles vão fazer concorrência com você na procura de um outro emprego. De forma direta ou de forma indireta. Porque nós não sabemos, as pessoas que estão do nosso lado, a situação que está. E aí? E dentro desses 60 mil, quantos brasileiros não tem? Quantos vietnamitas, quantos filipinos não tem? Que podem fazer concorrência com você na vaga do próximo emprego. E aí? Então você vê que tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, e a coisa tem que ser analisada de uma forma mais coerente possível. Né? Então, só para finalizar o vídeo, já para você ter uma ideia de como o Japão está indo, como o Japão está caminhando. Você vê que o governo japonês está tentando trazer uma positividade, só que uma positividade tipo assim, falsa. Tá? Você vê que o crescimento real é de 0,8%, não é de 4,5% da forma que ele falou. E aí? Tá? Então você vê que tem muita coisa errada por trás. Mas ainda assim o Japão está crescendo, mas está passo muito curto. É aquilo que eu já havia falado antes. Não há problema em trocar de serviço, mas faça uma pesquisa. Porque você vê que a coisa é muito dinâmica. De acordo com eles, o que mês passado estava bom, esse mês está uma porcaria. Que é o setor de cosméticos. Em fábricas que fazem cosméticos. E aí? Tá? Então você vê que a coisa é muito volátil. Então tem que se tomar cuidado muito hoje em dia. Tá? Então procure tomar muito cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Você vê que a proporção de vagas de empregos para, como fala, para Fukui e para Shimane é muito alta também. E aí? E coincidentemente são duas regiões que tem muito brasileiro. Tá? Então tem que se tomar cuidado. Demais. É isso que eu tento trazer para você, já para você ficar ciente da situação. Tá? Eu cansei de falar. Japão ainda dá para ganhar dinheiro, dá para ter uma vida bacana? Tá. Mas é aquela velha história. Tem que fazer por onde? Tá? Se não fazer por onde, fica complicado. Tá certo? Então, vamos encerrar por aqui, porque já estamos com 40 minutos de vídeo, mas já deu para você ter uma noção que
Hoje foi vídeo de conversa de gente grande, já para você ter uma noção de como a coisa realmente está andando, tá certo? E espero que essas informações te ajudem de alguma forma na sua tomada de decisão, para você ter as melhores decisões assertivas, tá? Para não dar um tiro no escuro. E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!